vida. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Jaci de Brito, moro aqui na cidade de Blumenau, Santa Catarina, a melhor cidade do Brasil. Claro que você vai dizer que é a sua, né? Mas para mim é a minha. Tá bom, queridos? Eu tenho 56 anos, sou aposentado, sou casado com a Adelinda, somos casados há 37 anos e do nosso casamento temos 2 filhos, o Kleberson de 36, o Cleiton de 28 e uma linda neta, Alice, e 2 noras maravilhosas. Queridos, deixa eu contar aqui rapidinho para você, para não tomar muito seu tempo também, porque eu sei que o Geraldo vai colocar esse vídeo no YouTube, né? Mas eu quero dizer para você que nós nascemos em um lar cristão, né? Os nomes que eu vou usar aqui, de igreja, cristão, evangélico, você já está acostumado, né? Você sabe que isso cai por terra quando nós conhecemos a graça de Cristo, né? Mas eu vou usar para você entender o que eu vou falar. Nós fomos criados num lar evangélico, né? Os meus pais eram da Assembleia de Deus e meu pai, como era dirigente, ele era presbítero, pastor de igrejas, né? E a gente acompanhava o nosso pai desde pequeno, fomos ensinados em todas as regras da igreja, né? Que lá atrás você sabe que era uma igreja de costumes, né? Em alguns lugares no interior ainda é assim, né? Mas quanto mais para as capitais, né? Mais se abriu em relação a isso, né? Embora algumas capitais também, alguns lugares mais desenvolvidos também ainda predomine muita rigidez, né, nos costumes, nos usos e costumes. E aí a gente se criou dentro de um sistema evangélico, fomos aprendendo muitas coisas, né, concernentes à vida com Deus, né? E o meu intuito aqui não é falar de nenhuma igreja, tá? Eu vou citar alguns ministérios aqui, mas não é falando mal de nenhum deles. Por quê, amados? Porque eu sei que Deus trabalhou na minha vida, na vida da minha esposa e dos meus filhos, em cada ministério que a gente teve, né? Eu sei que existem muitas coisas erradas, muitas coisas da lei, coisas que não se vive mais, coisas da velha aliança, antes da cruz, do judaísmo, mas que a gente hoje entende, mas na época a gente não entendia assim e achava ser uma verdade aquilo que a gente vivia, né? E a gente começou a sentir um trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Eu casei no ano de 83, no ano de 92, por vontade própria, creio ser pelo Espírito Santo, né, que colocou no nosso coração um desejo. Eu, através de uma reunião de oração à noite, conheci alguns irmãos da Igreja Batista, Luz para as Nações, e aí foi-me feito um convite para ir nesse culto e fomos. Eu gostei do convite, gostei do lugar, né? E começamos a gostar de lá. E falei com o meu pastor e saímos e fomos congregar para lá. No ano de 98, mas antes disso um pouquinho, né? Nós nos envolvemos muito no ministério. Eu sempre fui músico, né? Nós temos a música como um dom natural na nossa família. Todos nós somos músicos. A gente aprendeu sozinho, né? Depois, claro, a gente se aperfeiçoou com o tempo, mas é um dom natural. E a gente se envolveu ali na Batista com louvor, grupo de louvor para crianças. Eu era o líder do Ministério de Louvor da igreja. Eu tinha um quarteto de gaitinhas de boca, aqui é muito comum, né, muito tradicional aqui na nossa cidade, na nossa região, gaitinhas de boca, né? Nós tínhamos aqui uma fábrica de gaitas, né, conhecida no mundo todo. E eu tinha um quarteto de voz masculina, eu era o regente do coral. E ainda tinha um programa de rádio todo dia de 5 minutos e um programa aos domingos de rádio. Então eu sempre gostei muito da comunicação, eu sempre me envolvi muito com a comunicação. E eu sabia que Deus trabalhava na minha vida e na vida das pessoas através do ministério que Deus confiou para nós, né? E a gente em 98, Deus sacudiu a nossa casa, o nosso lar. E por algumas razões, né, que não vem ao caso aqui citar, a gente acabou saindo do ministério da Igreja Batista, né? E dali fomos para alguns outros ministérios. Em 2000 foi fundado aqui o Ministério Mevan, aqui de Blumenau, Missões Evangelísticas Vinde, amados meus, pastor Luiz Hermínio,
um homem com o coração apaixonado em Cristo, né, embora a gente saiba que estão dentro desse sistema religioso, né, que predomina, né, por mais diferença que eles façam no caráter, né, ainda praticam as obras da lei, né, e a gente em 2002 saiu, fomos passear alguns ministérios, conhecer algumas coisas, voltamos para a Assembleia, e aí no final voltamos para o Mevan em 2007, né? Voltamos para o Mevan e ficamos lá até 2012. Em 2010 fomos ungidos a pastores, né? Se fala a palavra ungido, né? Fomos separados ao pastorado. Hoje a gente entende que isso não existe, né? Conhecendo a graça de verdade. E aí em 2012 a gente resolveu também se afastar de vez. Por quê? Porque a gente via nesse sistema todo que alguma coisa não estava certa. Mas a gente não entendia o que estava acontecendo. E a gente parava, chegava em casa, comentava sobre isso, comentava sobre aquilo. O pastor vinha, colocava o óleo na nossa mão, enchia. Na minha unção do pastor foi derramado o óleo, que eu tive que trocar a camisa, né? Minha esposa também. Foi um momento muito lindo ali no momento, no tempo, né? Porque era um tempo diferente que a gente vivia e um tempo de conquista da gente, né? Imagina você chegar ao pastorado, você ser pastor, né? Hoje a gente entende que é dom, é título, né? Mas pra gente, assim, como conquista pessoal, foi algo maravilhoso, e eu creio que ali já era um trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? No Ministério Mevan fomos uma bênção, eu era pastor do louvor, pastor da escala de serviço da igreja. A gente sempre foi muito autêntico nas coisas, muito dedicado naquilo que a gente fazia, muito certo naquilo que a gente fazia. Porém, a gente, quando você falava de dízimo, quando você ungia as pessoas, quando você falava alguma coisa concernente à lei, você via que alguma coisa não encaixava com a verdade, né? Você, poxa, mas como assim? Será? Poxa, aí eu comecei a sentir esse trabalhar de Deus. No ano de 2012 eu entrei numa depressão muito grande, que já vinha se arrastando, e culminou em 2012, eu entrei numa depressão muito grande, grande mesmo. Pensei em suicídio, pensei realmente em me matar mesmo, tirar minha vida. Emagreci muito, faltei muito no serviço. Chorava dentro de casa, apavorado, na mesa, comendo com a minha família, de repente saía chorando, uma angústia muito grande. E aí, em 2012, eu comecei a caminhar. Deixa eu contar para você entender tudo direitinho, né? Aí eu comecei a caminhar, eu e minha esposa. E aí eu comecei a correr. Comecei a correr 500 metros, depois 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, e eu comecei a tomar gosto pelas corridas. Enfim, quando eu vi, eu estava correndo a São Silvestre, em São Paulo, né? Que são 15 quilômetros. E aí comecei a correr, saí da depressão. O Espírito Santo usou aquela corrida para me tirar da depressão. Não sabia eu que era isso que ele estava fazendo na minha vida, porque ele tinha um propósito. E aí eu comecei, corri a São Silvestre, cheguei em Blumenau empolgado, já preparando para outras corridas, meia maratona, já pensando numa maratona, que uma maratona são 42 quilômetros, né? E corri o ano passado uma de 42 quilômetros. E nessa época eu comecei a estudar sobre corrida na internet e no YouTube. Eu não sei o porquê que aconteceu. Eu procurando lá corridas, eu achei o Geraldo. Eu achei o Geraldo na internet e no YouTube. Aí eu olhei lá, poxa, cara, né? Num país racista como o nosso, nunca fui racista, né? Mas um negão pregando com uma coragem, com uma raiva cristã, né? Brincadeira, com ódio da religião, com severidade mesmo, pregando com firmeza, falando daí sobre batismo, sobre vinda de Jesus, sobre santa ceia, sobre dízimo. E eu confesso para vocês, com uma mente religiosa que a gente tinha, a gente ficou chocado com aquilo. Eu comecei a ouvir, depois a minha esposa começou a ouvir, ela foi mais lenta no entendimento, né? Mas tudo propósito de Deus. Enfim, isso foi no ano de 2016, amados, para 2017.
Eu comecei a ouvir o Geraldo, fui devagar, fui indo, Deus foi construindo na nossa mente uma parede maravilhosa, umas paredes maravilhosas, foi crescendo e foi crescendo, foi crescendo. Enfim, amado Geraldo, eu quero dizer para você, querido, que você e a sua esposa e sua família são uma bênção nessa nação. Eu quero dar o meu testemunho aqui publicamente daquilo que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha esposa. Hoje temos sido rejeitados até por familiares, por amigos do sistema religioso que antes andavam com a gente. E porque divergimos dele nas questões da religião, eles nos abandonaram, né? Então eu quero dizer para você, Geraldo, que você é uma bênção nas nossas vidas. Eu sei que esse é o pago de Deus para a sua vida, ouvindo algo disso que eu estou te falando, né? Continue assim, amado, desse teu jeitão mesmo. Esses dias até conversei contigo sobre isso, né? Mas é desse teu jeito mesmo. É batendo birimbau, é falando mesmo, é falando a verdade mesmo, porque você não ouve nenhum pastor desse sistema religioso falar essas verdades que você fala. Claro que tem mais homens de Deus que se deixaram, né, dominar por essa graça maravilhosa, que hoje estão fazendo frente a esse sistema religioso. Eu sei que é preciso ter coragem, e você tem se demonstrado corajoso, destemido, sabe? Corajoso e destemido em meio a uma nação, a um mundo dominado pela religião. Você acha que está aí do outro lado que você não é religioso? Você acha que o seu entendimento ainda não é religioso? Eu vou deixar para você mesmo responder. Eu te confesso que hoje ainda, eu ainda tenho que, eu às vezes converso com a minha esposa que nós temos que ainda fugir dessa religiosidade. Queridos, conhecemos essa graça maravilhosa através da vida do Geraldo e hoje vivemos uma plenitude de uma vida cristã. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Jaqueline. Porque mesmo eu não conhecendo vocês pessoalmente, um dia eu sei que nós vamos nos conhecer, né? Nós vamos ainda nos abraçar e aqui em Blumenau ainda nós vamos ter um local para estarmos como igreja congregando, não só na internet, né, mas fisicamente podendo fazer a obra de Deus na vida das pessoas, né, contribuindo, ajudando, construindo casas. Esse é o meu sonho, ajudando pessoas. Esse é o meu sonho como igreja de Cristo. Sempre foi esse o meu sonho, eu sempre falei isso. E hoje eu estou vendo que Deus ainda vai fazer isso na minha vida. Tá bom, queridos? Eu tenho a minha mamãe, que o ano que vem faz 100 anos. E às vezes ainda chego lá, ela está tocando o violãozinho dela. E aí eu me lembro que ela me ensinou muitas coisas, né? E hoje eu vivo já uma plenitude. Mas por quê? Porque minha mãe, desde o berço, ensinou algumas verdades da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Louvo a Deus pela tua vida, Geraldo, mais uma vez. Continue assim. E eu quero aqui dar esse meu testemunho, desejando a você que está aí do outro lado, um ano de 2021 repleto das bênçãos de Deus. Esse ano 2021 já é um ano abençoado e será um ano abençoado. Esse ano foi um ano muito complicado, mas não nos faltou nada, igual aquele irmão da sorveteria esses dias falou, que foi o ano mais abençoado da vida dele. Tá bom, queridos? Obrigado, Geraldo. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, família abençoada. Continue assim, nessa humildade. Nunca deixe que isso seja diferente na vida de vocês, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado nessa nação através de vocês. Tá bom, queridos? Graça e paz de Cristo seja sobre todos vocês, no nome de Jesus. Amém, queridos? Grande abraço.